Eu sei que vocês estão aflitos, estão perturbados. Dia após dia, manhã a cada manhã, nós temos recebido mensagens vossas a querer saber o que procede, como é que as coisas serão. Eu tenho essa mensagem da parte de Deus, mas os profetas não falam porque eles devem falar. Os profetas falam porque Deus permite que eles falem. Mas primeiro quero vos tranquilizar, não entre em pânico, não entre em desespero. O desespero, o pânico, o medo são inimigo da fé. E tudo aquilo que é o inimigo da fé interfere para que as nossas orações não sejam respondidas. Todos os inimigos da fé têm poder de interferir para que as nossas orações não sejam respondidas por Deus. Deus me mostrou um leão a morrer e tiraram a bandeira na cabeça do leão. E quanto mais orávamos, vi o leão a ressuscitar. E vi o leão de novo a colocar a bandeira nas costas e a correr com a bandeira do Brasil nas costas. E Deus disse para mim, o leão que você viu é o presidente Bolsonaro. Estão a tentar matar a ele, mas não se preocupe, vai levantar e vai carregar de novo a bandeira do Brasil nas costas. O profeta africano Nathaniel Litsuri entregou uma tremenda profecia para Bolsonaro e para a nação brasileira, que está se cumprindo. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O profeta africano Nathaniel Litsuri entregou uma tremenda profecia para a nação brasileira e avisou que há muitos brasileiros ansiosos e preocupados com o que virá ou como proceder agora. Mas o Senhor alertou que tudo isso é permissão de Deus. Na visão, ele viu Bolsonaro se levantar novamente, segurando com firmeza a bandeira do Brasil. Mesmo em meio à perseguição e às dificuldades, a mão do Senhor ainda não se afastou dele. Muitos estão ansiosos, preocupados e desanimados, mas Deus avisou que tudo isso faz parte da libertação da nação brasileira. O Brasil está atravessando um momento de prova, mas esse tempo será usado por Deus para despertar esta nação. O que virá agora não será ruína, mas preparação para uma grande mudança. A bandeira do Brasil será erguida novamente, pois o Senhor tem um propósito com este povo, com esta nação. Confira, mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Agora era só para cumprimentar a vocês e vos tranquilizar. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Voz profética nesse tempo. Deus abençoe. Jesus. Estamos a orar por vocês. São muitos comentários aqui. Oh God. Mas a tempestade deve se acalmar primeiro. Assim que a tempestade ficar calma, mas a voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de autoridade. A voz de Deus é a voz de autoridade, é a voz de... Quando a voz de Deus soa, quando a voz de Deus é dita, mesmo a natureza respeita e se submete à voz de Deus. Eu lembro que um dia Deus me deu uma mensagem profética ao Brasil. Prophet message to Brazil. That prophecy E essa profecia, foi algo extremo. it was something extreme. A primeira vez que Deus The first permitiu time that God allowed que eu falasse com uma nação, nem foi com minha nação, foi com uma outra a nação, nation, porque vai ser um tempo because it will be a time onde o Senhor where the Lord vai
vão passar por muitos problemas You're políticos going through political e o que problems. Deus me mostrou vai começar a fazer sentido. And it will start I told them, and I want you to pray for. He's my friend. Believe me, eu nunca vou ter alguém no altar que não tem relação comigo. that doesn't have He's relationship. he's a good friend, Ele é um bom amigo. and he's a good man. E é um bom homem. He's a good man. Ele é um bom homem. E o anjo disse: Reginaldo, eu vou descer na terra. Eu vou buscar uma parte para descer comigo dos anjos para guerrear. Mas eu só vou dar um golpe só. Eu só vou dar um golpe só. Os outros assistem o que eu vou fazer. Eu estava no meio de principados e potestades, de poderes, de anjos caídos, de obra de magia negra, feitiço de última geração ou de primeira, sei lá, sobre todo o mês de outubro de 2022. E o anjo bradava e dizia: diz a nação brasileira que até o final do mês de outubro de 2025 o clima vai ser 3 vezes mais pesado, ou até mesmo 7 vezes mais pesado do que todo o mês de outubro de 2022. Porque com a medida que tu julgas, tu serás julgado. O mesmo critério que tu usa para medir alguém, irão usar com o mesmo critério para medir você também. Você diz isso há anos. E agora chegou a hora de cumprir, Reginaldo. Eu vou te mostrar os efeitos colaterais, como ficará o Brasil até esta data de outubro de 2025. O dia que possa se dizer que a nação brasileira vai começar a respirar e cantar o hino da vitória. Mas eu vou te mostrar os efeitos colaterais. E o sonho era mais que real. Eu via pessoas de níveis superiores muito alto no Brasil. Agora não era fazendo uma obra de feitiço, não era fazendo uma obra de bruxaria ou de magia negra. Não era. Não tinha nada a ver com isso. Era entregando mesmo, perguntando assim para a entidade, perguntando o que queria e fazendo tipo pactos. Eu vi muitas pessoas que eu não detectava qual eram as pessoas, porque elas estavam vestidas em manto, algo que eu não conseguia ver. Não conseguia ver. Porque saiu uma fumaça muito escura. Muito escura saiu uma fumaça. Mais escura 1000 vezes do que a fumaça que sai lá no Vaticano, quando há a morte de um Papa. Eu não conseguia ver. E a fumaça era escura, mais escura 1000 vezes, como sai lá no Vaticano quando há a morte de um Papa. Mas o anjo dizia: Reginaldo, olha, porque se trata de pactos. Pactos. E você consegue ver o espírito que está causando esse pacto. E o anjo diz: escreve. Em outubro de 2025, os poderes daquele céu que tu viu cair sobre o território nacional brasileiro, da qual as 4 colunas, né, que sustentava, caía, e depois quando caía foi que você veio contemplar que eram os céus que caíam. E os céus caía sobre todos os principados, sobre todas as potestades. Eu devolverei a nação brasileira em um golpe só. E essa data de outubro de 2025, até o último dia de outubro de 2025,
ela é decisiva. Ela é decisiva. E vai finalizar aí. Com a medida que tu julgas, serás julgados. E com o mesmo critério que você usa para medir alguém, com esses mesmos critérios, irão medir você também. E o recado que eu tenho nesta noite é para os Estados Unidos. É para os Estados Unidos. Eu tenho um recado para dar ao Donald Trump. Você imaginou? Um profeta brasileiro dando um recado ao Donald Trump? Eu tenho um recado para dar para ele. E esse recado que eu tenho para dar para ele, eu posso dar para um deputado americano. Eu posso dar para um congressista americano, eu posso dar para um senador americano. E se eu der esse recado e esse recado não cumprir, se eu der o recado ao presidente Donald Trump, e se esse recado não cumprir, ele pode mandar me prender. Ele pode mandar me prender. Se eu der um recado a Donald Trump e esse recado não cumprir, ele pode mandar me prender. Mas eu tenho algo de Deus, recado de Deus, para entregar a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Eu tive uma experiência muito forte. Eu senti uma presença de Deus muito forte. De Deus muito forte na minha vida. E eu vi uma visão com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É um desafio do céu. O quê? É um desafio do céu. Eu venho aqui por ordem de Deus para dizer um desafio do céu. Eu venho aqui por ordem de Deus para dizer um desafio do céu e um recado ao presidente Donald Trump. Porque hoje eu recebi a visita de um anjo de Deus. E esse anjo de Deus conversou comigo. E eu creio nisso. E me mostrou riqueza de detalhe de algo. E disse: Reginaldo, estou te mostrando o presidente dos Estados Unidos da América. Estou te mostrando algo dele. Para ele, de mim para ele, de Deus para ele. De Deus para ele. É o que tem a certeza que está falando. O que é mais importante hoje, estar sentado na cadeira presidencial dos Estados Unidos, é Donald Trump. É o homem mais importante do universo. Sem ele, não existiria a libertação do Brasil. Ele foi levantado por Deus para fazer uma libertação em países. Meu Deus do céu. Sangue de Cristo tem poder, estou vendo as coisas. Todos, eu dei riqueza de detalhe. Se ele tivesse assistido, ele provavelmente ia dizer assim: verdadeiramente, contra a prova não existe argumento. Era o que ele tinha que para Michele Bolsonaro, esse recado agora. Eu vi aqui na tela do computador, minha testa queimou. Se vê, né, a live, vai dizer, realmente Deus está falando por ele. Se não está falando, né, seja Michele Bolsonaro ou quem quer que seja, pode dizer, realmente Deus falou e não está falando por ele que não cumpriu. Mas se falar, cumpriu. Diga que só quero a verdade. Não quero que ninguém me agrade. Eu tenho um Deus. E Deus manda no céu, na terra, no mar e no inferno. Eu estou bom demais com ele. Deixa eu com ele. Esse é o recado para Michele Bolsonaro. Deus está determinando para a senhora como Esther. Como Esther, lá no castelo de Suzã. Lá no castelo de Suzã. Deus está determinando para a senhora, como Esther, Michele Bolsonaro, como lá no castelo de Suzã, para a senhora, que o jejum e a oração deve ser por 3 meses. 3 meses de jejum e oração. Neste período de hoje, há 3 meses, 3 meses, ouça Deus. Senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama, serva do Deus Altíssimo. Por ordem de Deus, para a senhora nessa live, Deus está determinando que o jejum e oração tem que ser de guerra. De guerra. A senhora sabe o que é guerra, não sabe? De guerra, e tem que ser por 3 meses. Jejum e oração. Só vai parar nesse período quando a bandeira da vitória estiver erguida, e a trombeta de Deus estiver tocado na nação brasileira, 26 estados mais o Distrito Federal, afirmando, dizendo, Deus libertou o Brasil. A senhora está ouvindo?
Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.